Olá! Estamos iniciando o Falando de Finanças com Nerileide Severiano. E hoje nós vamos falar sobre renda variável, né? Mas o que é a renda variável, né? Gente, renda variável é todo tipo de investimento que não garante um ganho fixo, tá? E nem garante a devolução do total que foi aplicado. Ou seja, os seus ganhos podem variar para mais ou para menos. Na renda variável, o aplicador pode ganhar ou perder dinheiro, tá? Por quê? Porque o valor dos seus ativos, né, do que ele comprou, sobe e cai durante o período em que está investido. A pessoa não sabe com antecedência quanto o dinheiro vai render e nem por qual tempo vai ficar. E pode receber até menos do que investiu, tá? Mas não se desespere, né? É para isso que esse canal existe, exatamente para te ajudar a entender como funciona a renda variável e como você pode ganhar dinheiro com ela, tá? Então, talvez se você me disse, Nerileide, então eu nem vou mexer com isso, não quero arriscar o meu dinheiro, né? Pessoal, nesse canal vocês vão aprender que ao longo prazo toda renda variável, se foi analisada com sabedoria, sempre dá lucro, tá? Nós queremos falar rapidamente aqui a respeito de algumas rendas variáveis, como por exemplo, as ações, que é o menor pedaço de uma empresa, né? Essa empresa decidiu oferecer sociedade aos investidores. Assim, quem adquire uma ação se torna sócio daquela empresa, participando dos lucros e recebendo os seus dividendos mensais, né? Esses dividendos são pagos mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, depende da empresa que você escolher, tá? Essas ações são negociadas na bolsa, né? Sendo que o seu valor pode subir ou cair de acordo com os interesses dos investidores, tá bom? Temos os fundos de ações, que são fundos de investimentos que aplicam principalmente em ações, né? O valor das cotas do fundo sobe e cai de acordo com esses ativos. E os fundos de ações, gente, é uma boa oportunidade para pequenos investidores que podem acessar o mercado de ações de maneira mais prática e diversificada, né? É um modelo de investimento recomendado para aquelas pessoas que desejam adicionar ativos com retornos potenciais mais elevados e que não possui tempo ou não tem interesse em aprender a analisar esse mercado financeiro de investimento, tá bom? Por isso esses fundos de investimento se tornam as escolhas mais práticas. Eles são gerenciados por gestores financeiros. Esses gestores, gente, são profissionais capacitados e dedicados que estão sempre procurando a melhor estratégia para conseguir investir o seu dinheiro, né? As corretoras oferecem essa modalidade de serviço, né? Porém, pessoal, o objetivo desse canal é te tornar capaz de analisar as empresas e fazer as suas próprias escolhas, tá bom? Nós temos também os fundos imobiliários, né? Quem me conhece sabe que são os meus queridinhos, são participações em imóveis, são considerados investimentos de renda variável. Por quê, gente? Porque o rendimento das cotas dessas carteiras variam conforme a cotação dos ativos que formam essa carteira, né? Como, por exemplo, participação em shopping center, participação em condomínios comerciais, participações em hotéis, né? Então, os fundos imobiliários de papel, aqueles que investem em títulos imobiliários de renda fixa, embora os títulos que façam parte da carteira sejam fixas, as suas cotas são negociadas em bolsa de valores e podem se valorizar e se desvalorizar conforme o mercado.
certo? Nós temos também os fundos multimercados, né? Que são fundos que investem em ações e em outros ativos que têm renda variável, né? E investem em ativos diversos dos setores do mercado. Nós temos o ouro também, que é negociado por meio de contrato da bolsa, né? Ou mesmo o ativo físico, né? Comprado aí por gramas, né? E tem a sua cotação, gente, é variável, né? Podendo valorizar e se desvalorizar de acordo com o mercado, né? Nós temos o câmbio, né? Que é investimento em moedas como o dólar, o euro, a libra. São aplicações de renda variável que pode ser negociada também nos fundos de investimento, tá? Nós temos os derivativos, né, que são contratos negociados em bolsa. Geralmente, o valor desses derivativos depende de um outro ativo, que pode ser um ativo físico, como uma ação de uma empresa, o ouro, o café, ou pode ser um ativo financeiro, né, como o índice da bolsa, uma taxa de juro, né? Pessoal, quais são os riscos de se investir na renda variável? O investidor que aplica em renda variável corre o risco de perder dinheiro se na hora de resgatar essa aplicação o ativo estiver valendo menos do que quando ele comprou, tá? Então há o risco de se resgatar menos do que foi aplicado, mas também há a possibilidade de se resgatar mais e há a possibilidade de perder todo o dinheiro aplicado, tá? Por isso, gente, a renda variável não é recomendada como alternativa de aplicação de curto prazo, tá? Aquela que a pessoa guarda para funcionar como fundo de reserva ou fundo de oportunidades, tá? Investimentos em renda variável funcionam como opções de longo prazo, tá? Porque, como nós já falamos aqui, historicamente o desempenho de ativos como ações costumam bater produtos da renda fixa, como títulos do governo, tá bom? Gente, como que funciona a renda variável e por que ela valoriza e se desvaloriza? Né? Eu sempre ouço essa pergunta, por que essa variação, né? Os fatores que determinam a valorização ou desvalorização de um investimento de renda variável depende da aplicação que você tem, depende do insumo que você comprou, né? E o que influencia essa valorização ou desvalorização pode ser a própria empresa, né, que está passando por um momento de crise, a economia do país, né? Se uma economia vai bem, os ativos dessa economia, sua moeda, as suas empresas tendem a se valorizar, ou o contrário, as taxas de juros, né? Os juros baixos, né, reduzem custo para as empresas, estimulando o consumo, aumentando o valor das ações. O câmbio, né, a alta ou a baixa da moeda afeta o desempenho das empresas de diferentes formas. A inflação, né, o aumento descontrolado dos preços atrapalha a economia e afeta o desempenho da empresa. As expectativas de um mercado. Um ativo de renda variável pode passar a valer mais ou perder o valor pela simples expectativa dos investidores, tá bem? E por que, gente, que vale a pena investir na renda variável? Né? No mercado de investimento, os ativos costumam obedecer uma regra segundo a qual se diz que quanto maior o risco de um negócio, maior o potencial de valorização e de ganho, tá? É por isso que a renda variável é uma opção para aumentar o ganho de uma carteira de investimento, tá? E como que eu começo a investir em renda variável, né? Para investir na renda variável, né? Para investir em um produto de renda variável, a pessoa pode usar tanto os serviços dos bancos,
né? Como o serviço das corretoras. Nós temos vídeo no nosso canal, tá? Falando sobre isso, tá, gente? Mas, pessoal, uma dica minha aqui, tá? Primeiro descubra qual é o seu perfil de investidor, tá? Para ver se você é muito conservador, o que não é bom para quem quer arriscar na renda variável, tá? Uma outra dica, que na minha opinião é fundamental, é você ter um fundo de reserva, né? O fundo de oportunidade de 6 vezes o valor dos seus gastos mensais, para você não precisar mexer naqueles investimentos, tá? De renda variável. Então, pessoal, nós vimos aqui o que é a renda variável, né? E o mais importante ainda, vimos aqui que a renda variável é um investimento de extrema importância, né? Por quê? Porque os seus ganhos, seus rendimentos corroborarão para o nosso crescimento financeiro, né? O que nos levará à construção da nossa liberdade financeira. Ah, Nerileide, mas eu estou com medo. Tenho medo de perder dinheiro. O que eu vou fazer então? Fiquei apavorada com o seu vídeo. Não se apavorem. Estude o máximo que você puder sobre rendas variáveis, né? Tenha um mentor, leia livros, faça curso, assista vídeos, né? E você verá que os seus rendimentos vão se multiplicar. Como eu já falei, este é o canal que vai fazer de você um multiplicador de riquezas, tá bom? Pessoal, então eu espero ter sido clara. O meu muito obrigada. Por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nos ajude a ajudar outras pessoas, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.